Bom dia. Aqui desculpa um pouquinho, né, pessoal? Vamos nos aquecer agora, vamos para o Senhor Jesus. Gostaria de convidar vocês para levantarem, que vocês possam hoje sentir o aquecer do Senhor Jesus nessa manhã. Quero conhecer Jesus, que nós possamos cada dia mais querer conhecer o amor de Jesus, querer conhecer mais e mais.
Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições. Observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que se possuía para viver. Amados, não é sobre quantidade, é sobre generosidade, é sobre fidelidade, é sobre dar de todo o coração, dar de todo o coração que o Senhor recebe. E aqui, os grandes davam do que sobrava, mas aquela viúva deu tudo que ela tinha. E o Senhor se agradou disso. E muitas das vezes eu falo por mim. Eu não dou o dízimo. Mas um dia me chamou a atenção que algo que ele falou aqui na frente. Não importa, mesmo que seja pouco. Seja um dizimista fiel a Deus. Às vezes a gente não fala assim, eu não sou uma pessoa que trabalha fora, mas pego um pouco, mesmo que seja um pouco, eu pego. E às vezes Deus não quer muito, Ele quer a nossa fidelidade, Ele quer a nossa generosidade. Deus não está preocupado com quantidade, mas Ele está preocupado com qualidade, com o que você dê de todo o seu coração. E Ele vai receber de todo o coração. Vamos louvar o Senhor, marcharemos cheios de coragem. Mesmo nas lutas, mesmo nas lutas, mas o Senhor Jesus nos ajuda a marchar com coragem. Então, meus amados, eu não sei o que você tem passado, cada um que tem uma luta, mas que você continue marchando com coragem em direção ao Senhor Jesus. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós.
temos um amigo. E esse amigo é o Senhor Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro da luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Pai, obrigada, meu Deus. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Gratidão a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado, que tem provido, que não tem deixado falta nada para cada um de nós, Pai. Que nós possamos, Pai, amado, reconhecer isso e Te honrar com o que nós temos, Senhor. Seja pouco ou seja muito, mas que o Senhor possa receber essas ofertas que foram dadas aqui, Pai amado. Que o Senhor possa receber de todo o Teu coração, Jesus. Que essas ofertas sejam multiplicadas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Para o Teu Evangelho, para a Tua casa, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor? Bom dia, queridos. Graças e paz. Estão bem? Estamos bem? Surpresos com o sol? Sim. Que bom. Surpresa boa, né? Surpresa boa. Glória a Deus por isso. Queridos, Evangelho de Lucas, capítulo número 9, versículos 23, 24 e 25. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 25. Você que encontrou, por favor, se coloque de pé. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Senhor, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, pedimos que o Senhor fale conosco por meio de sua palavra. Dê-nos o entendimento necessário por meio do toque do Espírito Santo do Senhor em cada mente, cada coração, para que possamos não só entender, compreender aquilo que o Senhor está dizendo a nós, o que sua palavra diz a nós, mas para que possamos também viver
aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós como discípulos do Senhor. Que assim seja, para a honra, glória e louvor do Teu nome, e para que nossa vida mostre que Jesus é verdadeiro. Faz isso conosco, Deus. É a nossa oração, nosso pedido e, pela fé, nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos? Obrigado, Rivaldo. Queridos, nós estamos na nossa série de mensagens falando sobre discípulos. Já falamos para vocês que essa série é uma série muito complexa, porque existem muitos livros lançados, muitos estudos. A palavra de Deus ela é muito abrangente no que diz respeito ao que é uma vida de discípulo. E é extremamente importante para você que está me ouvindo aqui, se você não ouviu, se você não assistiu, não participou das primeiras mensagens, é extremamente necessário que você volte lá, acesse nosso conteúdo e estude, assista, se debruce nos dois temas primeiros que nós trabalhamos, o nascimento, de um discípulo, como é que nasce um discípulo e como é que é o chamado de Deus para essa vida de discípulo, que é viver como um discípulo, do preço que é aceitar a vida de discípulo de Jesus. E hoje não vai ser diferente. Hoje o nosso tema é um tema muito complexo. O livro que nós estamos estudando no curso de discipulado, ele traz pelo menos 3 capítulos falando sobre o tema que nós vamos abranger hoje, o tema que nós vamos estudar hoje. E quando a gente consulta, quando a gente pesquisa, ou quando a gente tenta elaborar a melhor maneira de trazer isso para a igreja, a gente fica extremamente numa situação complexa, porque é um tema muito extenso, mas eu quero pedir a ajuda de Deus mais uma vez aqui, e que o Senhor fale conosco. O contexto de hoje é um contexto que fala sobre a ideia de nós irmos da glória de Deus ao sofrimento. Da glória de Deus ao sofrimento. Se nós olharmos o contexto do capítulo número 9, nós vamos ver que Lucas está relatando um período muito bonito do ministério de Jesus. E os discípulos estão realizados, felizes demais. Por quê? Porque eles estão experimentando agora não só de andar com Jesus, fazendo sinais e maravilhas e milagres, mas agora eles vão viver a experiência de serem enviados por Jesus, cheios de poder e de autoridade para fazer aquilo que Jesus fazia. Milagres, libertar pessoas que estavam presas por demônios, curar pessoas que estavam sofrendo de enfermidade e anunciar as boas novas do reino de Deus. Eles são enviados por Jesus para experimentar agora, não sob a supervisão ou ver Jesus fazendo, mas eles estão vivendo assim: agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. E eu sei que você e eu muitas vezes pensamos mais ou menos assim: puxa vida, eu leio a Bíblia, eu vejo tanto milagre, tanta coisa boa acontecendo, Jesus fazendo tantas coisas poderosas, por que não é assim hoje? Muitas vezes a gente se vê fazendo essas perguntas, ou ouvindo essas questões, esses questionamentos, quando a gente faz uma visita ou tem uma conversa. E é interessante porque, da mesma forma que Jesus enviou os apóstolos aqui, nós também fomos comissionados, enviados, debaixo do poder e da autoridade de Cristo Jesus, a pregar o Evangelho, a ir em todas as nações e fazer o que Jesus fez, mas principalmente fazer discípulos. Enquanto a gente está indo, enquanto nós estamos andando pelo mundo, fazer discípulos é a principal ordem de Cristo Jesus a nós. E os discípulos fazem isso, eles vão, e aí eles voltam cheios de alegria. E aí no relato de Lucas, que é um estudo, Lucas vai colocar aí a primeira multiplicação de pães e peixes depois desse retorno, da viagem deles, onde Jesus falou para eles: vão, não se preocupem com o que vocês vão levar, nem onde vocês vão ficar, fiquem tranquilos, onde vocês forem recebidos abençoem, onde vocês não forem recebidos sacudam a poeira das sandálias, das vestes de vocês e vão embora, marchem para a próxima cidade, marchem para o próximo povoado, preguem o Evangelho. Depois disso os discípulos estão cansados, Jesus dá uma lição para eles,
E aí depois Jesus dá essa lição para eles, Jesus vai fazer uma pergunta para eles, né? Jesus vai perguntar para eles assim: quem estão dizendo por aí que eu sou? Quem? Porque no Evangelho de Lucas capítulo 9, o contexto, a gente vai ver que Herodes está muito bravo por causa do que Jesus está fazendo. A gente vai ver que ele está irritado com o que Jesus está fazendo. E ele tem certeza que a fonte da irritação dele não é João Batista, porque João Batista ele mandou decapitar, mandou matar. Olha só, gente, o contexto. Nós estamos falando de Jesus, conversando com os discípulos, mas ao mesmo tempo que Jesus está sendo bênção e os discípulos estão abençoando, nós temos pessoas irritadas, preocupadas com o que Jesus está fazendo, com o que os apóstolos estão fazendo, porque ele está trazendo incômodo ao coração dele. Sempre haverá oposição quando nós nos posicionamos de acordo com a vontade de Deus, sempre. Mas, extremamente importante entendermos aqui que nem toda oposição é gerada por estarmos agindo em nome de Deus. Ok? Tudo bem? Porque da mesma forma que os opositores a Deus se levantam, os opositores divinos precisam se levantar contra aqueles que são contrários à palavra de Deus. Não somos nós que dizemos quem é quem. Nós fazemos o que Deus nos chamou para fazer como discípulos. Ponto. A oposição vai se levantar? Sim. E o que nós fazemos? Continuamos obedecendo ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E aí Jesus vai olhar e vai perguntar para mim e para você quem nós achamos que Ele é, quem Ele é para nós. Muitas pessoas querem um grande profeta, um grande milagreiro, um Senhor que faz tudo que nós mandamos. E na verdade Deus é Senhor, então não é Ele que faz o que nós mandamos, nós é que fazemos o que Ele manda. Isso é vida de discípulo. Isso é vida de discípulo. E aí, a resposta dos discípulos, dos apóstolos, ela é semelhante ao questionamento de Herodes. Fala assim: é João Batista? É Elias? É algum dos profetas? Quem é esse cara? Quem é esse homem poderoso? E aí a afirmação de Pedro é que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E aí a gente espera que Jesus olhe e diga assim: muito bem, parabéns, vocês são homens maravilhosos, vocês são perfeitos, vocês fizeram milagres, fizeram muitas coisas boas, vocês agora vão herdar o reino dos céus. Aí Jesus olha para eles e diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Então Jesus coloca aqui duas figuras que são opostas. Uma é tomar a nossa cruz diariamente, seguir Jesus, e a outra é ganhar o mundo inteiro. Ganhar o mundo inteiro. E aqui, meus queridos, nós precisamos parar um pouquinho para avaliar os nossos sonhos, os desejos do nosso coração. Que muitas vezes vai querer dizer para nós o seguinte: a realização de uma vida é o quê? Fazer o que eu quiser da minha vida, visitar os lugares que eu quiser visitar, viajar para todos os lugares que eu tenho vontade, comer em todos os restaurantes que eu tenho desejo. Eu quero ir e vir feliz, tranquilo. Eu quero passar o meu cartão de débito. Não quero passar nada no crédito. Por quê? Porque eu tenho saldo na conta. Está tudo bem comigo, não preciso nem me preocupar. Eu me planejei, eu trabalhei, eu conquistei, eu tenho direito, eu posso isso, eu posso aquilo. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Porque muitas vezes nós nos enganamos em achar que ganhar o mundo inteiro é ser bilionário, e não é. Porque na nossa pobreza ou na nossa escassez nós também podemos ser pessoas corrompidas pelo desejo ao dinheiro, pela realização dos nossos desejos pessoais. A corrupção do coração não se dá só com a riqueza, ela se dá com o abandono ao negar-se a si mesmo diariamente. E quando nós não temos a coragem de negarmos a nós mesmos, de tomarmos a nossa cruz diariamente, como enfatiza Lucas,
nós não estamos vivendo como discípulos. Pesado isso, né? Pesado isso. O teólogo, mestre, pastor, bispo, candidato aí no próximo conclave, Clóvis, se vê numa situação complexa ao ler esse texto, porque nós cremos que tudo acontece conforme a soberana vontade de Deus, que é Deus que toca o nosso coração, que Deus é aquele que move por meio do seu Espírito a nossa vontade e que cumpre em nós não só a nossa vontade, mas a realização daquilo que está no seu coração, e nós cremos nisso. Mas eu queria dar uma olhada para aquilo que nós queremos chamar hoje, e o livro traz 3 capítulos falando sobre esse tema, que nós vamos dar o título para a nossa conversa de hoje de A Morte do Eu. A morte do eu. Como é que o eu morre? Como é que o eu precisa ser totalmente destronado do centro do nosso coração e da nossa mente, para que o Senhor Jesus ocupe esta cadeira, ocupe este trono, ocupe este lugar e nos faça verdadeiros discípulos de Jesus. Porque olha só, se a gente tiver que olhar a anatomia desse chamado, Jesus está dizendo assim: se alguém quiser acompanhar-me, é aqui que o professor Clóvis fica numa sinuca de bico, né? Porque o pastor Clóvis crê nessa soberana vontade de Deus, eu também creio assim. E aí nos seminários teológicos, nos fóruns, congressos, os arminianos ficam de um lado, os calvinistas ficam de outro, falando da soberana vontade de Deus, e outros do livre-arbítrio humano. Eu gosto muito de uma frase do pastor Ludovaldo, falecido pastor Ludovaldo, foi pastor em uma das nossas igrejas, a igreja do Jabaquara, que ele dizia que o livre-arbítrio e a eleição, ou que os arminianos e os calvinistas deviam unir-se em uma espada de 2 gumes, que corta nas 2 direções. Porque Jesus é claro aqui. Ele diz: se alguém quiser acompanhar-me. Se alguém quiser acompanhar-me, quer dizer que você e eu temos que tomar nossa decisão. Que o Senhor Jesus não vai invadir a nossa casa, derrubando a nossa porta e arrancando a gente, quebrando as amarras e forçando-nos a andar com os discípulos dele. Que você e eu tivermos uma visão calvinista, extremista, o que nós vamos dizer? Se o Senhor quiser me fazer uma pessoa melhor, Ele vai fazer isso sem nenhum esforço da minha parte. Ele vai fazer com que isso aconteça, quer eu queira ou não. Ele vai me forçar a abrir a Bíblia, Ele vai me forçar a jejuar, Ele vai me forçar a orar, Ele vai me fazer ir no culto, eu não preciso de despertador para ir para a igreja. Por quê? Porque se o Senhor quiser que eu vá à igreja, Ele vai me despertar. Mas Jesus faz um convite claro, que coloca em nossas mãos o poder da decisão. Se alguém quiser acompanhar. Então, na minha perspectiva, concordo, gosto demais dessa perspectiva, que existe a universalidade do chamado, mas também existe a vontade. Jesus dirigiu-se a todos. O convite de Jesus não é para um determinado grupo, não é para uma elite, não é para pessoas que se dizem vocacionadas, que se sentem superiores por causa do tipo de chamado. Não, o chamado é para todos. Ele é universal. O discipulado nasce, ser discípulo nasce de uma decisão pessoal, voluntária de cada um de nós. Se você não tomar essa decisão, não vai acontecer. Não vai acontecer. E eu gosto porque o texto original, o pastor Clóvis gosta disso aqui também, do grego original, o termo aparneomai, significa não só abrir mão de lugares luxuosos, não é só abrir mão que a minha vontade seja feita, mas é abrir mão de tudo que eu sou para viver o que Deus é. É um abandono total, completo, pleno de tudo que eu sou, de tudo que eu quero. É você dizer, como Pedro disse,
eu não me conheço. Eu não sou o centro. Eu não tenho direito sobre a minha própria vida. É a abdicação do trono do coração. Não é autoajuda. É uma autonegação. É eu não, o Senhor sim. É eu não quero, é o Senhor quer. É eu não sou, o Senhor é. Eu não mando, eu obedeço. O Senhor diz direita, eu vou para a direita. O Senhor diz esquerda, eu vou para a esquerda. O Senhor diz vai reto, eu vou reto. O Senhor diz pare, eu paro. É ter plena consciência de que nós não somos mais de nós mesmos. O apóstolo Paulo vai concordar com isso, dizendo: a vida que agora eu vivo já não é mais a minha vida, mas Cristo vive em mim. E Lucas vai dizer que nós precisamos fazer isso todos os dias. Então é mais do que o símbolo do batismo, dizendo que nós morremos para uma vida antiga e ressuscitamos para uma vida nova com Cristo. Que a nossa morte se deu no momento em que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, e por isso fomos tornados filhos de Deus, recebemos uma nova vida, temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e agora somos nova criatura. Não é só essa morte, Lucas vai dizer, você precisa fazer isso todos os dias. Não é aceitar Jesus todos os dias, mas é dizer: Senhor, qual é a minha vontade hoje que eu preciso mandar para a cruz? Porque ela se opõe à vontade do Senhor. Porque ela nega o que a sua palavra diz a respeito dos seus discípulos. Porque ela afronta quem o Senhor quer que eu seja. Não o que eu quero. Um exemplo simples, falando aí da nossa vida luxuosa. A gente planeja nossas férias, a gente planeja nossas festas, a gente planeja nossas reuniões, a gente planeja nossas idas e vindas. A gente vê um Reels de um lugar muito lindo que dá para visitar e que não precisa nem de passaporte. E a gente começa a planejar a nossa viagem para esse lugar. Que a gente quer ir naquela praia, a gente quer pisar naquela areia, a gente quer tomar café naquela cantina, a gente quer viajar. Isso é legal demais, não é, irmão? Quantas vezes a gente olha falando: Senhor, será que eu devo ir para esse lugar? Será que eu devo ir para esse lugar? É um lugar saudável? O Senhor quer que eu vá para lá? Onde o Senhor quer que eu vá passar as minhas férias, Senhor? Não! Quando a gente consegue passar o cartão, a gente fala: glória a Deus, agora é só pagar. E aí, 10 meses, né? 12 meses pagando, 10 dias de passeio. E aí, quando a gente lembra, falou: a gente vai viajar hoje. Opa, vou morar pela viagem, né? Para o Senhor abençoar os nossos planos, para Ele cuidar, lembrar. Porque imaginou? Aconteceu uma desgraça, fiz uma dívida aí de 12 meses. E aí a gente pede para Deus fazer o quê? Assinar nossa vontade. Está errado. Eu estou dizendo isso, queridos, por quê? Porque nós, como discípulos de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, segundo a exortação de Cristo Jesus, nós devemos tomar a nossa cruz diariamente. Diariamente, todos os dias. E não é uma oração rasa pela manhã, antes ou depois do café da manhã, não. É o tempo todo, enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós tomamos as nossas decisões, enquanto as coisas chegam até nós precisamos falar: Senhor, peraí. O que o Senhor quer que eu faça? Não eu. Porque de verdade, irmãos, o nosso coração é enganoso. O nosso eu vai fazer-nos tomar decisões que nos afastam da vontade de Deus, que arruma briga com o irmão, que se distancia da família, que rompe com os amigos, que se levanta para ser a voz da justiça de Deus, sem fazer nenhuma oração, sem trazer nenhum texto bíblico e análise do seu contexto para tomar as nossas decisões. E se a gente não faz isso para uma viagem, você acha que a gente faz isso para a decisão da nossa família? Dos próximos 5 anos que nós vamos viver? Dos próximos 10 anos? Estava brincando aqui
aqui com a Kelly estava brincando com a gente na reunião de oração ali, né? Que a Kelly foi uma das que estava liderando esse movimento do baixo assinado pelo chá. E eu sei de verdade que a Kelly falou isso brincando. Eu sei disso, tá, Kelly? Fica tranquila. A Kelly brincou assim comigo: até que fim tem chá. Eu já estava pensando em mudar de igreja. Eu sei que a Kelly estava brincando, e eu sei que eu posso falar isso aqui porque nós temos liberdade para isso. Mas existem pessoas que tomam decisões tão sérias quanto essa de mudar de igreja por causa de uma coisa ou outra que incomoda. Deu para entender o nível que nós estamos pela busca da autossatisfação ao invés da cruz de Cristo? Como nós vemos, não só essa geração, mas a nossa sim, a nossa também, buscando dar passos que tem muito mais a ver com a satisfação do desejo do meu coração do que com a negação de ir até a cruz de Cristo, de tomar a nossa cruz diariamente. Jesus inverte a lógica do mundo. É a redenção pela perda. Não é a conquista ou a realização pelos meus méritos, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho, pelos direitos que eu acho, que eu penso, que eu assumo que tenho. Mas é pela perda. É pela perda que se ganha. Jesus inverte. Nós queremos ganhar ganhando. E a gente, na maioria das vezes, não está nem aí com quem perde. Que afinal de contas, nem todo mundo pode ser feliz. E se a minha felicidade, se a minha alegria depende da tristeza, do fracasso do outro, está tudo bem. Pode mais. Quem chora menos. Essa lógica é mundana. Essa lógica é a lógica de quem luta para conquistar o que o mundo oferece. Jesus diz não. Não. E o termo para vida aqui é psuque, que se refere à totalidade do ser, da alma, da vida, da existência. Quando nós perdemos a nossa identidade em Cristo, ou seja, por causa de Jesus, então a gente ganha vida. Para ganhar vida, a vida que Jesus oferece, que não é momentânea, que não é temporária, que não é medida por tempo, por relógio, por calendário. Se a gente não estiver disposto a abrir mão do que é temporário, a gente nunca vai herdar o que é eterno. A gente vai perder. A gente vai perder. Queridos, nós encontramos a nossa verdadeira identidade em Jesus. A morte do eu não é um fim, mas é uma porta pela qual a gente entra todo santo e milagroso dia, para dizer: Senhor, aqui estamos nós, mais uma vez, dizendo: nós somos do Senhor. Eu abro mão dos meus direitos, Senhor, para viver aquilo que o Senhor quer. Eu abro mão, Deus, da minha vontade, para que a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, se realize na minha vida. Eu não sei o que nós estamos procurando como discípulos de Jesus, mas o que Jesus nos oferece é a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Eu não sei se os seus planos se sobrepõem a isso. Eu não sei se o que você tem buscado, ou o que nós estamos buscando para a nossa vida, supera o que é bom, agradável e perfeito. É mais do que isso que você quer? Não é possível que o que a gente busque seja melhor que isso. Assim, estou usando agora a razão, a lógica, que é isso que Cristo nos oferece. Só que Ele não nos oferece isso de acordo com o que o mundo oferece. Já citei uma frase para você de uma teóloga lá de Vargem Grande Paulista: o que o mundo dá, o mundo toma, mas o que Deus dá, ninguém toma. E o que Deus dá é eterno. Dona Claudete, é o paradoxo da vida, queridos. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida, por causa de quem?
por minha causa, Jesus disse, por minha causa, este a salvará. Existe em nosso coração a ilusão da preservação. A ilusão da preservação. Eu não estou dizendo que a gente precisa viver sem regras, sem cuidados, mas a maioria de nós tem vivido como discípulo de Jesus, que só consulta Jesus depois de tomar as decisões que são melhores para nós, de acordo com os nossos pensamentos, sonhos e planos. E a gente faz tudo para se manter seguro. Nenhum de nós levanta pela manhã e fala: Senhor, se o Senhor precisa que alguém morra pela sua vontade hoje, eis-me aqui. Não. A gente levanta e fala: Senhor, cuida da minha vida, me livra do mal, cuida dos meus filhos, me aceita. Quando ora? Senão a gente simplesmente sai. Porque na nossa cabeça já está tudo arquitetado, planejado, como é que vai ser o nosso dia, e tudo vai correr bem. É só Deus abençoar. É ou não é? É só Deus fazer tudo certinho, não fazer nada errado. A gente entra num carro, vai para um shopping, vai para o estacionamento do shopping, dá 10 segundos dentro do estacionamento. Ainda mais se você for fazer isso hoje, a primeira oração já é reclamando: oh meu Deus, não tem uma vaga. A gente vai para o ponto de ônibus, para a estação do metrô, fala assim: nossa, que demora, Senhor, meu Deus, manda um ônibus. Ai, tomara que tenha uma cadeira para eu ir sentado. Entra no metrô lotado, horário de pico, fala: Jesus Cristo, meu Deus, que inferno. Que vida de discípulo é essa? Onde é que está em nosso coração a submissão à vontade de Deus, que vai contrária a essa ilusão da preservação que nós mantemos todo santo dia? Porque se Deus fizesse isso, seria melhor. Se Deus fizesse assim, porque se isso não sei o que. Algumas semanas atrás, eu tive o privilégio de evitar uma briga no trem. Privilégio de evitar uma briga no trem. Mas para isso, a gente tive que imobilizar um senhor, um rapaz, totalmente descontrolado. Totalmente descontrolado. Aí quando chegaram os seguranças, eles queriam me prender, queriam me arrancar do vagão. E aí o pessoal do vagão todo: não, ele ajudou e tal, tudo bem, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando comigo: o que eu deveria ter feito? Saído do vagão 2 estações antes da confusão começar? Porque assim, eu só queria chegar em casa, era só isso que eu queria. Estava de pé, num vagão lotado, eu só queria chegar em casa. Só que aquele senhor, pai de uma moça deficiente, na cabeça dele ele estava protegendo a filha dele. Mas não estava, ele estava provocando uma confusão. A filha dele ficou totalmente desestabilizada. O que a gente faz? Porque tudo que eu queria era me preservar e ficar longe de briga. E na minha ilusão da autopreservação, a melhor coisa que eu poderia ter feito era o quê? Sair do vagão antes da confusão começar. Mas porque eu fiquei lá, entendo eu, sem ser conhecedor do futuro, de que eu acabei cuidando daquele senhor. Que ele estava descontrolado, descompensado. Provavelmente um dia muito difícil. Vivendo toda a sobrecarga de ter uma filha deficiente, que precisa de um cuidado, de uma atenção. E eu sei o que é a sobrecarga de ter que cuidar de uma criança que precisa de cuidados especiais. Não tanto quanto a filha dele, mas eu sei o que é. E aí tinham 2 rapazes enormes, porque nessas horas sempre aparecem os grandes, que queriam bater no cara ao invés de ajudar a cuidar do cara. Então para mim era muito melhor imobilizar um tio do que imobilizar os 2 brutalmente, né? Porque não ia dar, né, Rafa? 2 não dá, né? 2 não dá. Sem kimono ainda. Quebrado como eu estou, não dá mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos? Estou querendo dizer que muitas vezes a gente se vê em algumas situações
que a gente simplesmente precisa tomar uma decisão. Mas a verdade é que nós precisamos estar abastecidos de oração, de direção e de cuidado de Deus antes que a situação chegue. Nós não devemos ser aqueles que só oram quando a situação acontece. Nós precisamos orar, buscar a vontade de Deus e colocar a nossa vontade na cruz antes que as circunstâncias aconteçam, antes que elas cheguem. Porque se nós deixarmos para orar ali só na hora, provavelmente a gente vai tomar uma decisão voltada do nosso coração. Talvez a gente faça alguma coisa que seja para agradar a vontade da maioria que está ao nosso entorno, e nem sempre a maioria tem razão. Nem sempre a maioria está ouvindo o que Deus está dizendo. Porque na verdade, muitas vezes, nem nós estamos ouvindo, né? Então é difícil essa ilusão da autopreservação, porque a ilusão da preservação ela vai dizer que a gente precisa salvar a nossa vida. E que se alguém tiver que morrer, tá tudo bem, desde que eu fique vivo. E Jesus está dizendo, não é assim. Aliás, quando ele diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós seremos suas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra, a palavra ali tem a ver com dar a vida, morrer por uma causa, é ser mártir por aquilo que eles estão nos chamando a fazer. Mas a gente não quer morrer. O povo de Deus é o único que quer ir para o céu sem ter que morrer. A gente não quer morrer a morte física, e a gente não quer crucificar nem a nossa vontade. A gente não quer que nada nosso morra, mas que Jesus faça tudo o que a gente quer. A redenção, a salvação é pela perda. Se nós não perdermos, nós não vamos ganhar. Se nós não morrermos, nós não teremos vida. Se nós não abrirmos mão dos nossos direitos, nós nunca viveremos o que Deus quer para nós. Consegue compreender? Porque muitas vezes a gente vê tantas coisas negativas acontecendo conosco, mesmo a gente dizendo que estamos buscando a vontade do Senhor. Na visão de Jesus, o lucro empobrece. Na visão de Jesus, quanto mais rico você for, provavelmente mais distante de Deus você está. Não estou dizendo que todo rico está contra a vontade ou a palavra de Deus. Não é isso. Porque isso é também mentira. Mas o que eu estou dizendo é que nós, quando nós deixamos de colocar a nossa vontade, o nosso eu na cruz, quando nós abandonamos a morte do eu, nós buscamos o enriquecimento do eu. A exaltação do nosso eu. Nosso eu tem que ser bom, nosso eu tem que ser feliz, nosso eu tem que conquistar, nosso eu tem que prosperar, nosso eu tem que ser hypado na internet. Consegue compreender? Dificilmente você e eu nunca fiz uma foto, eu vou começar a fazer isso. Esses dias eu almocei, eu fiz um mexidão, uma sopa que a minha esposa fez, com a carne moída que tinha sobrado, com 2 ovos cozidos. Eu amei, coisa maravilhosa. Mas a gente não posta isso, né? Foto de mexidão com ovo cozido, a gente não posta, né? A gente posta camarão, lasanha, churrasco. Consegue entender? São pequenas coisas que mostram raízes que estão no nosso coração. Porque a gente quer coisas boas. Mas Jesus está dizendo, você quer coisa boa? Quer? Morra. Pega a tua vontade e leva para a cruz. Deixa o seu eu morrer. Deixa de ostentar. Deixa de ser uma pessoa que está buscando cada vez coisas melhores para a sua vida, enquanto você negocia princípios de Deus. Não estou dizendo que ter coisas boas seja negativo. Estou dizendo que abandonar a vontade de Deus, deixar de levar o seu eu para a cruz, para dizer, Senhor, o que você quer da minha vida? Isso vai matar você. Mesmo que as pessoas estejam aplaudindo você, você está caminhando na direção da morte. Queridos, quero terminar aqui com 3 perguntas. Primeiro, qual é a área do seu eu que tem sido mais difícil você negar hoje? Porque você tem que negar isso todos os dias. Tem que matar. Segunda pergunta, você tem tentado carregar sua cruz apenas em momentos de crise, ou você tem feito isso diariamente? Todos os dias, ou só quando surge o B.O.? Só quando acontece o problema? Só quando a crise vem, você fala, opa, tem algo errado em mim que precisa mudar. Terceira, o que você tem tentado ganhar do mundo que pode estar custando a sua vida ou a sua alma?
que é que você tem buscado do mundo que pode estar levando você para a destruição da sua vida, do seu coração, da sua família, da sua alma. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu amor. Que o Senhor ajude-nos a negar o nosso eu diariamente. Que o Senhor ajude-nos a levar à cruz o nosso ego, a nossa vontade, os nossos desejos, os desejos mentirosos, enganosos do nosso coração. Senhor, temos a sua palavra. Senhor, nós temos a verdade do Senhor revelada nas Escrituras. Senhor, se aquilo que desejamos, se aquilo que cobiçamos, se aquilo que buscamos é contrário ao que a sua palavra nos diz, Senhor, repreenda-nos em nome de Cristo Jesus. Ajude-nos a viver para a honra e glória do teu nome, Senhor, como discípulos de Cristo. Nós temos essa decisão para tomar, se vamos seguir ou não. Mas o que essa decisão nos traz não é opcional. Temos que negar a nós mesmos, temos que tomar a nossa cruz diariamente, temos que abandonar o desejo do nosso eu para fazer aquilo que o Senhor tem colocado como sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E a tua palavra não dá margem para negociarmos com o Senhor. Temos o direito de decidir se queremos ou não, mas se dissermos que somos discípulos do Senhor, temos que viver para o Senhor. Então Deus, ajude-nos a viver com ousadia, a vivermos debaixo da direção do Espírito do Senhor, a abandonarmos a covardia, mas vivermos corajosamente a vida de Cristo Jesus em nós. E que seja assim, Senhor, para a honra e glória do Senhor e não para nós. Ou seja, que o nosso eu morra e que quem viva em nós seja Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em nome dele nós oramos para a glória do teu nome, Pai. Amém. Amém? Podemos nos colocar de pé? Podemos erguer as mãos? Diga assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Que o nosso eu morra. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma excelente semana em nome de Jesus a todos.